pai já está bem viva. Você não lembra mais. Não, só eu. Vou ficar na frente, não. Oi? A luz na cara. Então, a gente fez umas pesquisas recentemente. Primeiro vamos começar falando sobre a questão da campanha salarial, como é que tá. A campanha salarial terminou, né? A gente fez aquela assembleia onde a gente aprovou a proposta do TST. Todo mundo deve ter acompanhado. Todo mundo acompanhou, né? Todo mundo sabe quanto é que vai ganhar de aumento? Aí o que acontece? A empresa resolveu modificar ali na hora de assinar, porque daí depois que aprova a assembleia tem que levar lá para assinar. Na hora de assinar, a empresa quis fazer algumas alterações no texto do acordo coletivo. E como essas alterações não passaram pelo crivo das assembleias, a gente se recusou a assinar junto com a empresa. Então, amanhã, aí o que aconteceu? Depois desse tempo aí foi para o TST, a gente reclamou com o TST, a empresa está fazendo alterações aí no texto do acordo coletivo, não tem como a gente assinar. E aí o TST baixou ontem uma decisão dizendo que a empresa tem que assinar. E amanhã já tem reunião para eles assinarem isso. A gente acha que a empresa só quis ganhar tempo para poder não pagar para nós esse mês. A gente acha que é isso. Pode ser uma coisa muito pior, que a gente às vezes fica sem saber o que a empresa está pensando e o que não está pensando, né? Amanhã que a gente vai saber essa informação. Mas como a gente não tem como esperar para amanhã ou depois de amanhã fazer a reunião, porque vai começar a carga a vir bombar, vai bombar de novo no começo da semana. A gente não tem essa noção ainda. Tá, então assim, ó, o que a gente fez? Recentemente, eu estava escutando umas informações aí eu escuto o podcast, né? O podcast Chutando a Escada chamou uma auditora da Receita Federal, a Ana Lúcia Fatorelli, para explicar algumas coisas sobre a dívida pública. Eu dei o play como qualquer outro podcast e me interessei pelo assunto porque é muito importante. Nós estamos em plena campanha eleitoral nacional. A gente não pode fazer campanha eleitoral dentro das unidades de trabalho, mas esse tema é pertinente nesse momento por conta da importância que ele tem no cenário nacional. Então, a gente organizou aqui, a gente vai apresentar então o tema da dívida pública. Dado que a gente acabou a campanha salarial e nesse momento a gente não tem nenhuma pauta que seja uma pauta mais importante do que essa para a gente apresentar, fiz essas pesquisas recentemente para apresentar alguns dados para a gente fazer uma análise aqui, pode ser? A não ser que vocês queiram modificar a pauta, né? Então a pauta hoje tem 40 minutos. Eu sei que não dá para ler muito bem, porque durante o dia é complicado mesmo. Mas então, o que é a dívida pública é para durar 3 minutos. Como tudo começou, uns 10 minutos para explicar tudo. A dívida externa virou dívida pública, mais uns 3 minutos. Questão da carta de intenções ao FMI e o Banco Mundial. E no final a conclusão e abre para as perguntas. Pode ser desse jeito? Então vamos lá. O que é a dívida pública? 3 minutos. No ano de 1988 foi feita uma Constituição nova. Depois da ditadura militar, foi eleita uma comissão a nível nacional com várias entidades, onde essas entidades escreveram um texto que é a Constituição que nós adotamos hoje, até hoje, essa Constituição. A Constituição Federal é o documento mais importante do Brasil. Nessa Constituição tem uma das cláusulas, é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988, diz que no prazo de 1 ano, a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. Ou seja, até 1989, deveria ser criada uma comissão para analisar a dívida externa. E todos os anos subsequentes deveria ser feita essa comissão. A pergunta que fica é, foi feita essa auditoria da dívida? Não foi feito. Não foi feita a auditoria. Nesse gráfico aqui, está descrito aqui o orçamento da União.
o orçamento do Brasil. Alguém sabe aqui qual é o orçamento, quanto que gira em torno do orçamento da União? Quanto que o Brasil tem para gastar? A gente sabe quanto é o orçamento das nossas famílias, né? Lá em casa, por exemplo, sobra mais ou menos R$1.000 todo mês. Esses R$1.000, depois de ter pagado todas as dívidas, todas as contas que tem para pagar, sobra esses R$1.000 para a gente investir em alguma coisa. A gente acabou de fazer um muro lá em casa, ampliou, né, a nossa garagem. Sabe como é que funciona esse negócio, né? Na casa de cada um, uns sobram mais, outros sobram menos. Às vezes não sobra nada, né? A gente consegue... Para sobrar esses R$1.000, a gente tem que vender ou o almoço ou a janta, tá? Não é assim também, não sobra também, né? Mas o que acontece? Na União, depois que eles somam o dinheiro do produto interno bruto, sobra o dinheiro do orçamento. O dinheiro do orçamento de 2017 foi de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. Se a gente pensar assim, o que é R$1.000, a gente consegue ter uma ideia do que é R$1.000, né? Agora, R$1 milhão, a gente já tem dificuldade de entender o que é R$1 milhão. O que é R$1 bilhão, a gente tem mais dificuldade ainda para encontrar o que é R$1 bilhão. Agora, o que é R$1 trilhão, é muito difícil de imaginar o que é R$1 trilhão. Eu falei isso para minha sogra ela é um pouco diferente. Eu perguntei para ela, a senhora sabe mais ou menos o que é R$1 trilhão? Ela disse assim, deve caber nessa sala aqui, né? Porque é a noção que ela tem, entendeu? Não tem... Qual é a noção que a gente tem de que é R$1 trilhão? É muita coisa. Agora, 3 trilhões e 500 bilhões de reais é muito dinheiro. Desse dinheiro sai todos os investimentos que o governo faz nas áreas de atuação do governo, né? São os serviços públicos em geral. Esse plano verde aqui é a Previdência Social, é uma das que gasta uma grana legal. Deixa eu ver quanto é que está aqui a porcentagem. 25% do valor, um quarto desse valor vai para a Previdência Social. É aposentadoria, auxílio-doença, essas coisas todas, né? Pensões e tal. Agora, o que chama a atenção é esse lado aqui, né? O verde, o amarelo aqui, né? Isso aqui é a dívida pública. 40% do que é do orçamento nacional vai para pagamento da dívida pública. Juros, só. Juros e a rolagem, a amortização, né? A gente já vai entrar nesse sistema. Tem aqui educação, 3%, saúde, 4%. A dívida é 40%, tá? 10 vezes mais do que é destinado à saúde. Essa é a dívida pública. Isso é o tema da dívida pública. Agora a gente vai começar a falar sobre como tudo começou, porque, afinal de contas, quando a gente tem uma dívida, suponha que o Léo deva R$100 para mim, significa que eu dei R$100 para ele em algum momento, ou dei um pouco menos e estou cobrando uns jurinhos aí, né? Dei uns R$90, estou cobrando 10%, ele está me pagando 99. No caso da dívida pública nacional, na nossa dívida, a gente vai notar que não existe essa contrapartida. Porque para destinar todos os anos 40% de 3 trilhões de reais, a gente deveria ter um parque industrial nesse país que é invejável em todo o planeta. Fora essa questão do parque industrial, saúde, educação, saneamento básico, segurança pública deveria ser de primeiro mundo. Se a gente tivesse pegado esse dinheiro, investido, mas infelizmente a gente não tem essa contrapartida. Não, mas está investindo nos paraísos fiscais para gente viver. E é aí que a gente vai tratar do tema. Então a gente pensa assim na história do Brasil. De 1500 a 1822, nós éramos colônia de Portugal. Então, nesse caso, não tem dívida porque nós não éramos nenhum país ainda. E aí os portugueses vinham aqui, roubavam não, né? Eles pegavam a madeira, metais preciosos, pedras preciosas, os escravos, as vidas dos índios, tudo isso simplesmente virou pó. Mas em 1822, o Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Em 1822, nós tínhamos acabado de fazer a Revolução Industrial lá na Inglaterra. E aí, o nosso querido amigo em 1822 foi lá na Inglaterra, pegou 2 milhões de libras esterlinas e deu para o pai dele, que era o rei de Portugal, para comprar a independência do Brasil. Esse dinheiro também virou dívida. Tanto que depois, várias crises, fez o Dom Pedro ter que voltar para Portugal, deixar o regente aqui e uma comissão que dominou a economia naquele período, que eram os oligarcas da época. Em 1889, foi proclamada a República do Brasil. E logo em seguida a Primeira Guerra Mundial.
Nesse período houve alguns endividamentos, mas notem que na época nós não tivemos o desenvolvimento de um parque industrial no país, né? Por mais que lá na Inglaterra tivesse a Revolução Industrial, aqui nós ainda plantávamos café em São Paulo e criávamos gado em Minas Gerais. O resto das colônias, o resto das capitanias não tinha desenvolvimento industrial. Aí houve a Primeira Guerra Mundial, aí em 1929 deu o crack da Bolsa de Nova York. Todo mundo já ouviu falar das crises mundiais? Isso está em evidência direto nos noticiários, porque nesse momento nós estamos no meio de uma crise mundial, certo? Começou em 2008 e ainda não terminou. Lá em 1929, uma das primeiras crises que houve, fez o Brasil entrar num rebuliço e um gaúcho acabou com a República Velha. A República Velha era aquela história de que São Paulo elegia um presidente um mandato e depois Minas Gerais elegia outro. E ficava oscilando a República Velha, do café com leite, ou o voto de cabresto, aquela coisa toda. Em 1929 teve o crack da Bolsa de Nova York, em 1930 o Getúlio veio e disse: agora acabou com essa palhaçada aqui, nós vamos começar um negócio nervoso aqui. De 1930 a 1945 ele ficou no governo como ditador do Brasil. Criou a CLT, uma série de reivindicações que o povo estava tomando para si naquele momento. Mas ele deu um jeito de acabar com o sindicato. Em 1944, e aí começa a nossa história, porque até aí não tinha desenvolvimento industrial no país. Não tem desenvolvimento industrial. Se não tem desenvolvimento industrial, não tem o porquê de a gente contrair dívida, certo? Em 1944 teve uma convenção, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que acabou com o lastro das moedas nacionais, que era o ouro. Lastro é como assim, ó, eu tenho esse pau de selfie aqui e ele custa R$5. Caso haja tipo uma produção em série de pau de selfie, vai custar R$5. Só que só existe esse pau de selfie aqui para todos nós aqui. Então eu posso, se houver demanda, se o pessoal quiser comprar um pau de selfie, eu posso colocar o preço que eu quiser. Porque não tem o suficiente, certo? É assim que acontece com o ouro. Por isso que o ouro é bastante importante, porque o ouro é um metal precioso, difícil de se encontrar. E aí por isso toda a moeda é baseada no tanto de ouro que cada casa da moeda tem. Lá em 1944, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos se fixaram como potência mundial, ele dizia assim: essa história de ouro aí a gente vai ter que rever, porque já que a gente é potência, a gente dita as regras. E aí o lastro a partir de agora vai ser na moeda que nós emitirmos, o dólar. Notem que a partir daí o cenário econômico ele começa a mudar. Em 1945 acaba a Segunda Guerra e aí começa a Guerra Fria, porque tem duas áreas de influências, dos Estados Unidos e da União Soviética. E aí, como existia um medo gigantesco de que a União Soviética colocasse elementos aqui na América Latina para que houvessem revoluções aqui, os Estados Unidos interviram aqui e estabeleceram uma ditadura militar. Eu não sei se todo mundo conhece essa situação, mas é bastante documentado que os Estados Unidos tiveram participação na implantação da ditadura militar em 64 aqui. E aí, todo mundo já deve ter ouvido falar que houve um milagre econômico durante o período da ditadura militar, certo? Pois foi exatamente nos anos 70 que surgiu a dívida pública. Quando os generais, os militares, o primeiro militar criou 70 estatais. O segundo militar criou 91 estatais. E assim foi aumentando o número de estatais no Brasil. O Correio surgiu aí, o Departamento de Correios e Telégrafos, o DCT, surgiu em 68. A Itaipu, a Petrobras, várias outras estatais surgiram no governo dos militares. E eram elementos que eram bastante necessários. O FMI, quando veio para cá, ele estabeleceu algumas regras, né, para o desenvolvimento. A Transamazônica também é dessa época. Tá? Então, assim, o que acontece? Havia um desenvolvimentismo naquele momento para desenvolver as indústrias e desenvolver até a economia nacional. E aí, houve bastante dinheiro sendo investido aqui. Lá no comecinho dos anos 70, os militares eles tinham uma dívida externa de 5 bilhões de reais. No final dos anos 80, quando acabou a ditadura militar, a dívida estava em 80 bilhões, é de dólares, tá? 5 bilhões de dólares,
que era uma dívida que, pô, se nós tivéssemos 5 bilhões de dólares de dívida hoje, seria bem pouco. Mas 80 bilhões de dólares no final da ditadura militar, isso era muito dinheiro. Era muito dinheiro. A gente tem que transferir, né? Porque, assim, 5 bilhões de reais hoje é uma coisa, 5 bilhões de reais lá nos anos 70 é outra coisa, né? Bastante diferente. E aí, em 73, o Oriente Médio, que era o principal fornecedor de gasolina, petróleo do mundo, teve uma crise lá entre eles começaram a entrar em conflitos, e aí eles pararam de produzir o petróleo. Todo mundo deve lembrar que nos anos 80, teve alguns programas do governo chamado Pró-Álcool, já ouviu falar, né? Que era um jeito de substituir a gasolina que estava muito cara, se tivesse que continuar comprando do Oriente Médio. E vocês sabem muito bem também que nesse país nunca se investiu em hidrovias, apesar de nós termos uma das maiores malhas de rios que existe no mundo, nunca foi investido em hidrovias e nem em ferrovias. No Brasil, é estrada de cima e embaixo, parece um emaranhado de estradas. E aí, para fazer o transporte das cargas, era necessário que houvessem caminhões nas ruas. E o petróleo era bastante importante. E aí, por isso, teve essa quebra no desenvolvimento nacional, acoplada à dívida que já vinha crescendo. Aí, o que aconteceu lá em 83 foi que o FMI veio aqui e disse assim, vamos fazer o seguinte, o Banco Central assume essa dívida toda, porque até então, o que acontecia? O governo tinha as estatais, ia lá e contraía uma dívida. E as empresas privadas também iam lá no exterior, nos bancos internacionais, e contraíam dívidas para investirem nas suas indústrias. Vamos supor que o dono da VEG, que surgiu lá nos anos 50, nos anos 70, sei lá que surgiu, ele fosse lá num banco estrangeiro, aqui no Santander ou no Itaú, chegasse ali e dissesse assim, então, estou precisando de um investimento aí para criar uma fábrica de motores, e aí eu me comprometo a pagar caso dê lucro e tal. Aí ele vai produzir os motores dele, pega uma soma gigantesca em dinheiro, começa a produzir, só que vem a crise do petróleo, ele não consegue escoar a produção, e aí ele começa a se endividar e ele não consegue mais honrar as dívidas. E aí o FMI chegou e disse assim, então, o Banco Central faz o seguinte, ele assume as dívidas públicas, as dívidas externas, todas as dívidas externas que tiverem no país, e a gente concede mais investimentos para o país. Foi o que aconteceu. 32 bilhões de dólares da época foram assumidos de dívidas públicas e 24 bilhões foram assumidas da dívida privada. Quando foi feita a auditoria, em 2000, eles foram atrás dos documentos, porque daí, como eu estava dizendo antes que o Léo tinha contraído uma dívida comigo, supõe-se que ele tenha usado esse dinheiro para alguma coisa. Aí os documentos que foram apresentados dos anos 70 para cá, apenas correspondem a 20% do valor da dívida. 80% não se sabe do que foi, da onde que surgiu esse dinheiro. Isso é tudo documentado, tá, pessoal? Tem o site da Auditoria Pública, da Auditoria Cidadã da Dívida. O governo não faz questão de manter esse programa. O fato é que o Banco Central assumiu essas dívidas aqui lá dos anos 70. Aí, lá nos anos 80, e quando surgiu a Constituição e fez aquela comissão, o pessoal, um tal de Severo Gomes, que era senador na época, ele resolveu fazer uma comissão para investigar essas dívidas. Ele pegou toda a documentação, foi atrás, e ele percebeu que só 20% era dívida de fato, que mais da metade da dívida era a dívida privada que o Banco Central assumiu. E aí ele ficou pasmo, e um relatório que ele fez, depois se quiserem eu tenho o PDF lá do relatório que ele fez, dizia que era uma afronta à nossa soberania os bancos estarem cobrando essa dívida. Ele percebeu também que lá em 87, como o México parou de pagar a dívida, o Brasil teve que pedalar, porque quando uma das economias para de pagar a dívida, as outras têm que pagar muito mais. E aí o Brasil não conseguiu pagar uma das dívidas. Aí o contrato que estava estabelecido lá dizia o seguinte, se você parar de pagar a dívida, todos os outros prazos que você tem para daqui para frente vão vir para frente. E aí, além disso, se tu ficar 6 anos sem pagar e ninguém reclamar essa dívida, caduca. A dívida caduca. Aí o Brasil parou de pagar e ninguém no mundo inteiro, todos os bancos que tinham sido credores do Brasil, foi na justiça reclamar dessa dívida. Por que não foram na justiça reclamar dessa dívida?
porque sabia que era uma dívida podre, era uma dívida que não fazia sentido, não existia contrapartida. Não foram reclamar, mas o Brasil, lá na época, não deixou de pagar, porque ele podia ter dito assim, então a dívida caducou e a gente vai partir com o dinheiro. Não fez isso. Não fez isso porque tinha que honrar com os seus compromissos. Cada deputado, cada senador, cada presidente que passou por esse país faz justamente a edição das leis para garantir a manutenção do pagamento daquela fatia enorme da dívida. Então, essa foi como surgiu toda a dívida. Entenderam como é que surgiu a dívida, né? Eu sei que eu estou fazendo umas pesquisas ainda, e ainda tenho bastante elementos para se analisar. A comissão que se instalou lá em 2000 tem feito essas análises desde o ano 2000. Entrei em contato aqui em Jaraguá do Sul, tem um camarada que faz parte dessas comissões e ele também tem uma documentação interessante. Entrei em contato, ele não pôde vir aqui hoje. Mas a intenção é a gente fazer um seminário aqui em Jaraguá do Sul, juntar mais algumas entidades para a gente fazer uma análise mais aprofundada ainda. Porque em 40 minutos, aliás, né, não dá para a gente explanar o que 18 anos de pesquisa tem sido feito. O fato é que lá, em 83, já foi estabelecida a primeira carta de intenções com o FMI. O que é uma carta de intenções? Eu dei um dinheiro para o Léo e o Léo deve esse dinheiro para mim. E aí, Léo, como é que tu vai fazer para me pagar? Porque a gente não está falando de 100 reais, a gente está falando de 3 trilhões de reais. Como é que tu vai fazer para pagar esse dinheiro para mim, Léo? Aí o Léo diz assim, então, eu vou dar uma apertada no café da manhã e na janta, vou só continuar almoçando. E aí não vou comprar mais calçados, roupas, boné, não vou sair mais de carro nos finais de semana, vou parar de ir nas festas no final de semana e aí eu consigo juntar essa grana para poder te pagar. Essa é a carta de intenções com o FMI. A primeira carta de intenções já dizia reforma previdenciária, reforma trabalhista, já dizia tudo isso, reforma tributária, garantir que os trabalhadores ganhem menos para a gente poder lucrar mais, para que haja um superávit primário para a gente poder pagar essa dívida. Essa é a carta de intenções. De lá para cá foram 11 cartas de intenções com o FMI, porque os governos vinham se endividando. Lembra do Collor, que ele segurou o fundo de garantia da galera? Foi para poder, a poupança, foi para pagar essa dívida. O Plano Real foi uma jogada de mestre do FHC para pagar a dívida. Porque lá em 94, todo esse montante, lembra que a inflação corria até 93, né? Corria, tipo, tu pegava teu salário aqui, tinha que correr pro mercado, porque de tarde já mudava o preço. Para quem não viveu isso, é até estranho de pensar. Mas para quem viveu isso, era uma tristeza sem noção, assim, é um negócio fora do normal. E aí lá em 93 ele pegou e fez o seguinte, vamos pegar toda essa dívida externa e vamos criar títulos, né? O título da dívida. Eu estou devendo para ti, para o banco X, eu estou devendo 5 bilhões, para o banco Y eu estou devendo 10, para o banco A eu estou devendo não sei quanto. Vamos pegar e emitir um título. Emito um título que eu estou devendo para o Gerson 10 bilhões de reais. Aí pega esse dinheiro aqui e isso aqui é um título. Esse título, ele pode vender na Bolsa de Valores. Ou seja, eu devo 10 bilhões de reais para o Gerson. Aí o Léo chega para mim e diz assim, vou fazer o seguinte, eu compro essa tua dívida, assumo essa dívida com o Gerson e tu me paga os juros. Entendeu? E daí, tipo, eu vou pagando para ele, mas tu vai pagando para mim. Entenderam como é que funciona? Não sei se vocês lembram, mas o nosso plano de previdências privada, aqui, o nosso fundo de pensão, o Postales, comprou títulos da dívida podre da Argentina. Não lembram dessas cenas? Por isso que os representantes ali do fundo de pensão estão sendo caçados até nos Estados Unidos. Porque eles foram lá e compraram títulos podres da dívida. O título podre é quando tem essa situação de que não se sabe de onde que vem esse título. E a partir dali, não só existia uma dívida externa, como também existia uma dívida interna. Porque as instituições, como qualquer um pode comprar esses títulos, o BESC foi lá e comprou o título da dívida, o BESC faliu por causa disso, as outras instituições financeiras vão lá e compram dinheiro. Então, existe dívida interna e externa, existe dívida toda emaranhada para ser paga. E quem assume toda essa responsabilidade? O Banco Central. Então, de 94 em diante, lembrem que o FHC foi um dos caras que mais privatizou empresas estatais. Uma das cláusulas da carta de intenção do FMI era justamente
parar imediatamente de investir dinheiro em estatal. Investir dinheiro em estatal não serve para nós. Joguem essas indústrias, essas empresas todas aí para que a gente possa comprar elas. Entendeu? Essa é a intenção do grande capital. E aí, a partir de 94, a dívida se transformou de dívida externa para dívida pública. E essa dívida qualquer um pode comprar. E a partir de 96 é que eles começaram a ser vendidas no mercado internacional. Então aqui... Esse negócio que tem de letras é alguma coisa ligada a isso que eles têm? As letras do Estado, tudo que tem de orçamento, tanto dos municípios, dos estados e da federação, tudo tem a ver com a dívida. Mas as letras é tipo uma hipoteca? O que é? É uma boa pergunta, vou ter que dar uma pesquisada. Eu não sei porque eu lembro que o Paulo Afonso, por exemplo, foi cassado em 98 por causa do 96. Sabe porque pelo que eu sei, Por causa das letras do Brasil, Estado. se você tiver dinheiro lá, você pode comprar letra, né? Sim, mas daí eu acho que é mais questão de patrimônio nacional, né? Não é questão da dívida. Mas tudo tem a ver com a dívida e a gente entende dessa maneira, porque tu vê que tu tem um orçamento que metade dele tu tem que pagar a dívida, é porque alguma coisa de errado tem. Então o que acontece? Nós estamos no meio da... Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais. A dívida externa em bilhões da América Latina, eu sei que não dá para ver, mas o Brasil aparece em primeiro lugar com 555 bilhões por ano, que é o que é pago, entendeu? Porque assim, o orçamento nacional fechou em 3,5 trilhões de reais, certo? Só que declarados foi só 2 trilhões e meio. Então metade, 40% desse valor dá uns 555 bilhões. Eu não sei se é atualizado isso aqui. O fato é que nós estamos no meio das eleições. Os presidenciáveis que estão na televisão, com as suas propostas de melhorar a saúde, melhorar a educação, saneamento básico, segurança, armamento do povo, todos esses candidatos se comprometeram, todos esses que apareceram na televisão, se comprometeram em manter o pagamento da dívida externa. Prestem bastante atenção quando eles fizerem perguntas nesse sentido. Primeira pergunta, no último debate, uma das perguntas dos jornalistas para um dos candidatos ali que quer fazer todo esse alarde no país, foi justamente: e aí, como é que você pretende garantir o arrolamento da dívida externa, o pagamento dos juros e amortizações? Ele titubeou e disse: com o programa econômico que nós temos estabelecidos aqui, estabelecido pelo Henrique Meirelles, a gente não vai conseguir garantir o pagamento da dívida. Mas, se a gente militarizar as escolas, se a gente vender a saúde, se a gente vender isso, vender aquilo, privatizar isso, privatizar aquilo, a gente consegue dinheiro para pagar a dívida. Aí eu pergunto para vocês, que dívida é essa? Alguém aqui viu alguma coisa ser feita por esse governo? Desde os anos 90, porque nos anos 90 a gente já tinha uma certa consciência. Por mais que não fôssemos adultos todos ainda assim tínhamos consciência. A única coisa que eu vi eles fazerem foi estados superfaturados e parque olímpico superfaturado. Ontem... Inclusive assim, ao vivo, o William Bonner se irritava a questão que ele debatia sobre a questão de, por exemplo, você fazer um empréstimo e o pobre ele tem que pagar todo o juro, né? E aí ele bateu muito na questão que o rico ele faz empréstimo e não paga juro. Exatamente. E o William Bonner não gostava de que ficasse batendo naquilo, irritava ela profundamente, porque provavelmente a Rede Globo deve ter feito empréstimos e não deve ter pagado juro, né? A Rede Globo, ela foi uma concessão do governo, né? E é uma das famílias mais ricas do país, é a família Marinho. E a gente sabe que se tu quiser montar um canal de televisão hoje, por dia, um canal de rádio, tá? Para ser mais barato, assim, um canal de rádio custa por dia 90 mil reais. Por dia, 90 mil reais. Um canal de televisão a gente sabe que é muito mais. E aí, se tu ganha isenção fiscal, fica muito mais fácil tu pegar. O que é a isenção fiscal? Vocês devem saber que existe uma empresa recém-instalada em Araquari chamada BMW. Quanto que essa empresa paga de imposto para o governo? Nada. Nem um centavo. Isso é isenção fiscal. Agora, se nós quisermos comprar uma BMW, provavelmente a gente vai ter que pagar os impostos, certo? E muito caro. E esse dinheiro que a gente pagar para comprar uma BMW, ele vai ser investido aqui no Brasil ou lá na Alemanha? Na Alemanha.
Porque o dinheiro que eu depositar no banco para pagar a BMW, esse banco não é um banco nacional, é um banco internacional. A gente não está querendo salvar os bancos nacionais, tá? Os bancos nacionais são a mesma desgraça. Mas é isso que acontece todos os dias na nossa vida. Metade daquilo que a gente consome é para pagamento de juros. Ou de juros não, como é que chama? De impostos. Desculpa. Esses impostos é o dinheiro que gera o montante que o país tem para gastar. Nesse montante de 3 trilhões e 500 bilhões, não tem o dinheiro da BMW. Não tem o dinheiro, provavelmente não tem o dinheiro da VEG, porque eles provavelmente não devem pagar aluguel do patrimônio que eles têm aqui. Não tem o dinheiro da Gerdau, da Votorantim, da GM, da General Motors, da Volkswagen. Todas essas indústrias não pagam nada. Você viu que Se pagassem... a Coca-Cola ameaçou sair do Brasil por causa que queriam botar um incentivo fiscal? Aí o Michel Temer... Fake news. Não, mas por causa que o governo queria tirar um incentivo e o fato é esse. ameaçou sair do Brasil. Eu só queria terminar dizendo exatamente isso, tá, pessoal? Assim, ó, nós, da direção do sindicato, nós somos filiados à CSP com Lutas. A CSP com Lutas apoia esse projeto de auditoria e nós queremos que seja instalada uma auditoria, porque no Equador, por exemplo, em 2008 e 2009, foi feita essa auditoria. E eles comprovaram que 70% da dívida não existia de fato e, por conta disso, suspenderam o pagamento de 70% da dívida deles. Imagine 70% a menos para pagar dessa fatia aqui. Quanto que não ia sobrar para pagar os hospitais, as escolas, segurança pública e demais outros serviços? Eu, particularmente, sem falar em direção sindical, eu, particularmente, sou favorável à suspensão imediata do pagamento da dívida externa. Eu acho que se a gente suspendesse o pagamento da dívida externa, todos os outros credores iam ficar muito putos da cara. Ia ter invasão militar e o caramba 4 aqui no país. Assim como foi feito no Iraque, assim como foi feito em outros países. Porque o FMI, quando manda um agente aqui para capitalizar os credores, os devedores, faz essa iniciativa de boa. Mas se por acaso o cara se nega a fazer se nega a contrair essa dívida, eles mandam outros caras um pouco mais agressivos para cima. Acho que seria, assim, bastante agressivo do mercado internacional para cima da gente se a gente suspendesse a dívida. Se a gente suspendesse o pagamento da dívida. Mas eu tô muito mais puto da cara com esses filhos da mãe que ficam pagando 40% do que a gente produz nesse país para pagar uma dívida que a gente não contraiu. Para manter a gente pobre, miserável, sem cultura, sem educação, sem saúde, sem nada. Por isso que a gente faz greve de vez em quando, né? Para garantir que esse patrimônio aqui permaneça na mão dos trabalhadores. Eu li esses dias recentemente, eu gosto de coisa de economia, e eu vi que o governo federal perdoou uma dívida, não sei do que, no Bradesco, de 800 milhões. Sim. De 800 milhões em 800 milhões, a gente chega em alguns trilhões, né? Que acabam sendo nas nossas costas. Porque assim, vocês percebam, recentemente foi feita uma reforma trabalhista. Recentemente foi feita a PEC do teto dos gastos, para evitar que seja gasto mais dinheiro em serviço público. Aí vai lá o ministro do TST e aumentam o seu salário em 16%. Então existe um monte de contrassensos aqui nesse país que a gente tem que tomar consciência disso. Eu trouxe esse estudo para que a gente pudesse fazer essa primeira análise, porque a gente está no meio do processo eleitoral. Então notem quais são os programas de governo dos seus candidatos preferidos, aqueles que são mais legaizinhos, aqueles que parecem mais entusiasmados, para ver se ele está comprometido com o povo ou se ele está comprometido em pagar 40% da dívida externa. Caso ele esteja, sugiro eu que vocês não depositem o voto nesses camaradas. Sugiro. Agora, se vocês acharem melhor, é aberto, porque a gente vive na democracia. Ô Cleber, não falando nomes, teve algum candidato, ou alguns candidatos, ou os sindicatos, teve alguma comunicação, algum diálogo, pré-diálogo, entre as centrais sindicais e os candidatos à presidência no momento de privatização ou algo assim? Ou não existia um diálogo assim? Existe sempre, todos os anos, tá, pessoal? Todos os anos,
as estatais e sindicatos, como a gente faz parte do movimento político nacional, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Todos os candidatos que apareceram na televisão e outros laranjinhas ali que não apareceram também, aquele laranjinha lá, lembra aquele laranjinha que é dono de um banco ali, que é filiado de um banco? Esses caras todos se comprometem em pagar a dívida externa. Se comprometendo em pagar a dívida externa é estado mínimo. Se comprometem em privatizar os Correios, entregar o resto da Petrobras, privatizar o Banco do Brasil, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, o petróleo do pré-sal, tudo isso será entregue para pagamento da dívida. Tem um partido que não tem pretensão nenhuma de vender nenhuma estatal, inclusive reestatizar as outras. Mas a gente não pode fazer campanha eleitoral no setor de trabalho. Então por isso eu vou me esquivar de responder tão objetivamente assim. Mas é isso. Mais alguma questão que a gente possa... A questão que eu queria colocar, tipo assim, os caras fizeram alguma carta para vocês identificados? Não, né? É que a gente, nós, por exemplo, daqui do Sindicato de Santa Catarina, nós temos uma afiliação à CSP com Lutas, né? Lá na CSP com Lutas, em todas lá, tem 3 partidos nacionais que reivindicam a CSP com Lutas. Esses 3 partidos fazem debates dentro da entidade. Esses 3 partidos, em geral, costumam adotar assim, medidas pró-trabalhadores, mas isso também não garante nada, né? Esses 3 partidos... É que assim, qualquer partido que assumir a direção do nacional vai ter que cumprir essa dívida. É isso que a gente está querendo dizer. O projeto quer saber da PLR. A PLR, que no caso nós teríamos direito esse ano. Então, o que acontece? Todo ano, quando é divulgado o orçamento não, como é que chama? O balancete da empresa. Esse balancete, ele tem que ser passado pelo Tribunal de Contas da União, e aí no ano seguinte é usufruído desse dinheiro. Esse ano foi apurado, foi divulgado pelo menos, que nós tivemos no primeiro semestre 600 milhões de reais de lucro, e para esse segundo semestre a gente não sabe ainda, porque não saiu a previsão orçamentária da empresa. O provável é que tenha lucro, assim como nos outros anos também teve lucro. Eles só não divulgam que teve lucro porque eles fizeram uma manobra contábil no balancete da empresa. Caso haja lucro esse ano, esse lucro será dividido para os trabalhadores a partir de abril do ano que vem. Que é sempre assim, né? Em abril lança o balancete e a partir daí é feita a distribuição da PLR. Um pouquinho antes da campanha salarial para que seja bastante pertinente para eles, né? Então a ideia é que se tiver lucro esse ano que vem tem que distribuir. Ter que distribuir também é uma outra situação que talvez a gente não veja a cor desse dinheiro, né? Isso é uma convenção internacional que a participação de lucros é uma opção das empresas para que ela compita no mercado internacional. Para competir tem que alcançar algumas metas. Uma das metas é dividir o lucro uma vez por ano. Entendeu? Aí, a empresa pode optar por fazer isso, como pode optar por não fazer. Ah, sim. Boa. Não, é isso aí mesmo, tem que falar. Tem que falar. Uma coisa dentro da legalidade, para não se ferrar também, né? Sim. Em relação a essas motos aí, documento certinho, tratar. Só uma última pergunta aqui do brother, que é relativa ao sucateamento da frota nossa, né? A gente fez um documento recentemente solicitando a presença do Gerai aqui na unidade e ele apareceu na unidade para fazer essa reunião. Ele não conversou conosco, mas conversou com a direção da empresa, da direção local aqui, e o Wesley estava junto. Na ocasião, diz que tem uma licitação formal já programada, já em curso, para aquisição de novos veículos. Mas em relação às motos, ninguém apareceu para vender motos por correio. Então a gente está nessa pendência ainda. No caso das nossas motos aqui, a manutenção, que deveria ocorrer, a gente lembra que quando assumiu o Guilherme Campos, ele disse que esse negócio de que uma moto dura só 6 anos é balela, porque depois de 6 anos eles apresentam a moto para nós e ela ainda está em condições de uso.
Então a gente vai estender esse prazo para que quando ela não tiver mais condições de rodar, aí sim a gente vai fazer a troca. E desde lá, né, condições de rodar ela já não tinha naquela época. Continua não tendo condições de rodar. A nossa orientação, desde sempre, foi assim: não tem condições de rodar. O que eu tenho que fazer? Não sair para entrega. É a nossa vida que está em jogo. Não é a carta que está em jogo, o futuro da empresa que está em jogo, é a nossa vida. Então o que acontece? O brother está bastante preocupado com essa situação, porque existe a possibilidade de a gente se recusar a sair para entrega com a moto. Só que nem a gente estava conversando ontem, todo mundo tem que encampar essa desgraça. Todo mundo tem que encampar, todo mundo tem que entender isso de uma vez por todas. Claro, a gente tenta dar um jeito na situação todos os dias. O que acontece? A gente pode eleger um dia do mês, onde a gente diga assim: hoje a gente não tem condições de sair com essas motos. Hoje, um dia. Entenderam? Só que, claro, a gente vai lá anunciar para a empresa, vai anunciar dizendo assim: ó, os trabalhadores perceberam que as frotas de motocicletas não estão funcionando e que elas não têm condições de uso. Por isso, a gente elegeu o dia 18 de setembro, porque dia 17 é meu aniversário e não pode, né? No dia 18 de setembro, a gente vai não se recusar a sair para entrega, a gente vai sair para entrega. Só que com essas motos não dá. Então a gente solicita que a empresa venha aqui e resolva essa situação de uma vez por todas, porque senão no dia 18 a gente não vai ter condições de sair para entrega. A gente pode informar isso para a empresa e esperar que até o dia 18 de setembro, a gente pode estipular um... Isso aí tem que ser batido na frente direto, ó. Tirar foto ali certinho, bonitinha, relatar o problema hoje lá no Itacina, que é perigoso, vai sobrar para alguém, sabe que sobra para alguém aqui. Se alguém se acidentar com moto, tem que estar aqui, cara. E o pessoal levar para o centro do trabalho aí, cara, sobra para todo mundo. Sim. Sobra para todo mundo e os caras lá de cima de Florianópolis, de da reta, tira que fala: meu amigo, ó, você sabia que a moto está por que você rodava com a moto? Exatamente. Eles sabem por que está rodando a moto, mas eles não vão querer saber disso. Eles vão fazer só colocar pergunta no ar, mas eles não vão querer saber. Tá ligado? Sim. Então você tem que fazer assim, ó. Relata hoje, relata amanhã, a moto não tem como rodar, tá? A moto tá assim, tá assado. Passa o tempo, você faz um relatório novamente por semana, né? E vai isentar até o Alexandre. Sim. Mas essa questão da conta é O Brasil inteiro está assim, cara. Está sendo alertado, mas Eu achei que ia sair naquela hora. Eu vi que tu não está participando da reunião, Sim. sabe? tem que ter um documento, tá? Nós vamos ver. Dentro da lei, dentro da lei, ó. Agora tem uma alertado. Sim. Para nós, a perspectiva é essa, entendeu? A nossa perspectiva é essa. Nós temos a possibilidade de fazer um movimento em relação à empresa. A empresa já está sabendo, o Alexandre jamais vai forçar alguém a sair com uma moto que não tenha condições de sair para entrega. Ele está ciente disso. Se por acaso um dia aqui a gente se recusar a sair para entrega, ele está ciente. Claro que não é de se recusar a sair para entrega. Que a gente pode pegar uma bicicletinha aqui, pode pegar a pé e ir lá entregar. Não vai entregar tudo que poderia entregar com a moto, mas vai poder entregar. O fato é que a gente precisa fazer um movimento que seja em conjunto. Porque se fizer um movimento isolado, esse movimento isolado gera retaliação depois, entendeu? Estão avisando, os caras avisaram uma vez, avisaram outra, aí não apareceu ninguém da empresa aqui, ó, para dar um respaldo, para dar uma resposta em cima do que estamos questionando aqui, ó. Os caras vão parar, ó. Então, aqui, você alertou uma vez, parou, você alertou outra vez, não parou. Não, Se for consenso, pessoal, a gente pode fazer esse documento essa semana já, tá? tem que fazer, tem que fazer. Só reforçando ali o que o brother falou, infelizmente a empresa agora está assim, ela só toma uma decisão quando a gente também toma uma decisão drástica. Esse tempo aconteceu de não estar enviando os passos, né? Fiquei falando com o Alexandre. Aí, daí quando todo mundo começou a pressionar, só, o cara não vai vir trabalhar amanhã porque não tem mais passo. Aí a empresa foi lá e depositou o dinheiro. Exatamente. Entendeu? Infelizmente tem que chegar a esse ponto. Parar todas as motos e dizer, ó, não dá para rodar. Aí os caras Não dá para rodar, vocês arrumam, vocês trocam, aí vai acender a luz vermelha para eles. A gente assim, ó, de início, a gente tem que galgar todos os degraus, né? Se a gente chegar de imediato com o pé na porta e tapa na cara, aí eles vão ter uma... Pô, vocês são intransigentes, a gente nem conversaram, mas a gente já tem... isso aí,
Sim. Da outra lei, você vai orientar. Comentado. Olha, como está vendo, o pessoal está falando, ninguém da empresa parece que está numa posição em relação a isso aí. Essa semana mesmo a gente vai fazer esse documento. Já ocorreu uma vez na época do João Ricardo, vocês lembram? O tal do rodízio de moto por falta de manutenção. Aí começou a dar problema de resto, aí os caras lá do Fleury Bandido, pô, mas o que está acontecendo aí? Começaram a questionar ele. Aí, lembram que daí resolveram rapidinho? Sim, exatamente. Só quando começa a coisa a não andar, aí eles se metem. Tem parte também a culpa da gente, a gente sempre dá aquele jeitinho, né? É que assim, É isso que eles sempre prevalecem. nessa empresa, quem está realmente preocupado com as cartas, com a população, somos só nós, tá? Aquela dívida de uns anos atrás já está bem viva. Você nem lembra mais aquela dívida de uns anos atrás já está bem